Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre porte de drogas. Congresso Nacional trabalha para criminalizar porte de maconha com qualquer quantidade. Ministro do STF intima hospitais a comprovarem que realizam procedimento de assistolia fetal. Igreja se prepara para celebrar Dia Mundial dos Avós e dos Idosos no mês que vem. Onda de calor provoca danos e mortes em 3 continentes. Moradores de 15 estados sofrem com a baixa umidade do ar. Na série Peregrinos, os 5 municípios que formam o Caminho do Louvor. E os 22 anos da Casa do Bom Samaritano, que se dedica a pessoas socialmente vulneráveis. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias, que começa agora. A igreja se prepara para celebrar o 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos em 28 de julho, organizado pelo Departamento Vaticano para os Leigos, a Família e a Vida. Em Roma, nossa equipe acompanhou a rotina de uma avó que expressa seu cuidado e carinho com os membros da família. O dia a dia desta avó italiana é assim. Allora, come sposa, madre e nonna, il primo impegno che ho. Como esposa, mãe e avó, o primeiro compromisso que tenho é de alimentá-los. Preparo o café pela manhã, o almoço e depois o jantar. Mas antes de tudo, minhas manhãs começam com o louvor ao Senhor que me acompanha todo dia. E me acompanha tutta la giornata. No final da tarde, ao terminar seu trabalho, chegam os filhos e netos e a atitude da Nádia é de cuidar. Se arrivano i figli con i nipoti, mi prendo cura di loro. Eu cuido deles. Esta é um pouco da minha rotina diária. No carinho que Nádia doa e recebe da família, não há espaço para a solidão e o abandono. O 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos quer olhar para tantas pessoas em situação de desamparo. O evento é organizado pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. 2020 não é um ano qualsiasi, l'anno del Covid. 2020 não foi um ano qualquer, pois o Covid vitimou muitos idosos. A pandemia foi um elemento da verdade. E como podemos aceitar que nossos familiares terminem a vida daquela maneira brutal que o Covid nos mostrou? O Dia dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Santo Padre, nos mostra que os idosos são importantes e não podemos aceitar a solidão deles. O tema escolhido pelo Pontífice para este ano é o versículo 9 do Salmo 71. Na velhice, não me abandones. E de acordo com o responsável pela Pastoral dos Idosos, é um clamor de todos os que vivem na solidão, que é a filha do individualismo da nossa sociedade, filha da cultura do descarte. Sobre a contribuição do Dia Mundial para a Sociedade, Vitório afirma: Eu diria que nos ajuda a compreender que os idosos são importantes, que precisamos deles, da sabedoria de sua história, de seus valores. No cartaz de divulgação, a imagem das personagens bíblicas Ruth e Noemi, exemplos de boa convivência entre as gerações. Di fronte a questo, il Papa propone qualcosa di diverso. O Papa propõe algo diferente, pois colocar-se contra as gerações é algo que não é aceitável para os cristãos, e propõe sua visão de Fratelli Tutti, a visão de um mundo harmonioso, onde as gerações colaboram entre si. Di un mondo in cui le generazioni collaborano. Em Campinas, no interior de São Paulo, uma instituição de ensino foi sede de uma atividade que contou com mesa redonda de diálogo referente a pesquisas científicas franciscanas, lançamento de livros e momentos culturais. A 7ª edição do Congresso Internacional Franciscano reuniu vários participantes. O encontro abordou os desafios do franciscanismo na contemporaneidade. Na verdade, ele vem ao encontro de tentar trazer provocações de todos os âmbitos a partir do pensamento franciscano. Então, nós temos, acima de tudo, nesse momento, a oportunidade de estabelecermos diferentes diálogos com profissionais de diferentes áreas.
Ao longo dos anos, a congregação tem celebrado muitas datas importantes. Ao longo desses anos, nós estamos celebrando aí 800 anos da regra abulada, 800 anos do presépio de Grétio, 800 anos dos estigmas, 800 anos do Cântico das Criaturas, que é uma composição de São Francisco, e 800 anos, inclusive, da morte, da passagem de São Francisco. O congresso proporcionou vários aprendizados aos participantes. A professora Renata Bernardo relata um dos ensinamentos franciscanos aplicados nesses 2 dias de encontro. Toda fala nos faz refletir o nosso lugar no mundo. Nós precisamos pensar no nosso mundo para poder mudar o mundo externo. Então, pensar nesse mundo interno franciscanamente, com os valores franciscanos. O evento terminou nesta quinta-feira e deixou os inscritos agradecidos pelo carisma, considerado uma das fontes de sustento da fé para muitas pessoas. Posso dizer com certeza a partir de mim, se eu não tivesse esse amparo, esse aporte, esse suporte da espiritualidade, e digo mais, da espiritualidade franciscana, talvez fosse muito difícil passar por isso, até adoecedor. O franciscanismo é uma sementinha que a gente, é o poverelo, né, o pobrezinho de Deus, né, que nos faz entender que nós somos parte de um todo muito maior. A Casa do Bom Samaritano foi o primeiro local estruturado para que a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova iniciasse sua jornada de amor e acolhida. Gesto de esperança que ajuda a transformar a vida dos que mais precisam. 22 anos de trabalho generoso aos irmãos em situação de vulnerabilidade social. Essa casa, ela é, para mim, a menina dos olhos da Canção Nova, sabe? Aquela passagem bíblica, Mateus 25:40, que diz assim: todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Jesus dizendo, mas o quê? Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Eu era um forasteiro, me acolhestes. Estava com frio, me agasalhastes. Casa que de maneira simples procura contemplar a palavra de Deus na necessidade de cada um, olhando nos olhos, em um acolhimento fraterno. Eu saí da rua realmente por pessoas que me amaram e cuidaram de mim, sabe, na minha miséria. Rezaram por mim, tiveram paciência comigo, porque por mim mesmo eu não conseguiria. Primeiro pela misericórdia do Senhor e depois por pessoas de bom coração, sabe? O corpo de Cristo, que também, né, é o corpo do nosso Deus, que veio em meu resgate, né? E estão me ajudando a cada dia, continua me ajudando, né? Além do auxílio de uma conversa com uma psicóloga que a casa tem, a assistente social, também a casa oferece um café da manhã, o almoço, as refeições, um banho, uma roupa, um corte de cabelo, um diálogo, uma conversa, uma atenção. E muitas das vezes a pessoa ela tem um desejo de sair da rua. E você pode contribuir para que essa missão siga acontecendo. A estação do inverno vai até 22 de setembro. 3 meses de frentes frias mais intensas. No entanto, é possível, com o calor da caridade, alcançar aqueles que mais precisam a partir da doação de agasalhos para a Casa do Bom Samaritano. Quanto mais peças, né, a casa arrecadar, mais opção nós vamos ter para aqueles que são atendidos na casa. Roupas masculinas, femininas, mas o essencial são calças, blusas masculinas, sapatos, roupas de frio no geral. As doações podem ser entregues diretamente nesta caixa, que está na acolhida da sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Assim, estes irmãos têm o corpo e a alma aquecidos, a partir de uma constante vida de oração. Nós atendemos pessoas muito vulneráveis, que não são olhadas, que não são vistas. E aqui a gente tem a oportunidade de ter essa troca com essas pessoas, que a gente tenta resgatar aquela pessoa humana, para que ela possa ter dignidade e resgatá-la para Deus também. Tudo que eu quero é fazer a vontade de Deus hoje e sempre. Ele pode fazer de mim aquilo que Ele quiser. Eu até lembro do Monsenhor Jonas Habib, uma entrevista, ele pegou uma luvinha na mão e balançava falando, Senhor, eu quero ser assim, uma luvinha nas mãos do Senhor. Que eu falo também como nosso amado Pai e Monsenhor, né? Que eu possa também ser uma luvinha na mão de Deus. Uma onda de calor tem provocado diversos danos e mortes em pelo menos 3 continentes do planeta. Confira os destaques do mundo nesta quinta-feira.
Na Índia, uma quinta-feira de inundações e deslizamentos de terras provocados pelas fortes chuvas no estado de Assam. O rio Kopili transbordou, 160 mil pessoas prejudicadas e mais de 30 pessoas mortas desde o início das enchentes no final do mês passado. As inundações ocorrem ao mesmo tempo em que a Índia enfrenta uma onda de calor que matou ao menos 100 pessoas e deixou 40 mil com insolação. Na Europa, a onda de calor tem provocado temperaturas elevadas. Em Belgrado, a previsão de máxima para esta quinta-feira era de 39 graus Celsius. Quem pega no pesado não pode parar. As pequenas fontes e este lago são bastante frequentados. Autoridades de saúde declararam alerta vermelho. O serviço de emergência recebeu 109 chamadas de pessoas com problemas cardíacos crônicos. Na China, agricultores enfrentam várias semanas de escassez de chuva. Só na província agrícola de Shandong, mais de 3 milhões e 200 mil hectares de milho estão perdidos por causa da seca. O Serviço de Meteorologia disparou alerta laranja para regiões de Hebei e Shandong, onde as temperaturas podem chegar a 44 graus Celsius. A agricultora de milho de Shandong não contém a emoção ao pedir ao governo chinês que envie água para a região. Abrimos a previsão mostrando a região norte. Por lá pode haver temporais nesta sexta-feira. O dia fica instável e com chuva a qualquer momento. E o ar fica abafado. Os temporais se concentram no norte do Amazonas, em Roraima e também no Amapá. No outro extremo do país, haverá instabilidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com pancadas fortes e moderadas a qualquer momento do dia. A umidade do ar que vem da Bahia provoca condições de chuva rápida em parte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Nas demais regiões, o tempo segue firme. O ar seco no centro-oeste faz com que ocorra a formação de nuvens de chuva na região e o sol predomina. A semana nordestina termina com pancadas do litoral da Bahia, no Pernambuco e também no Maranhão. Dando um giro pelo país, vamos ver como ficam as temperaturas. Máximas de 37 graus em Cuiabá, 33 em Manaus e 31 no Rio de Janeiro. Pelo menos 15 estados começaram o inverno em alerta devido à baixa umidade do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui em São Paulo, até o momento, junho tem sido o mês mais seco dos últimos 29 anos. O ambiente seco afeta pele, olhos, nariz e garganta, causando indisposição. Por conta desta estiagem, há os incêndios que comprometem a qualidade do ar, diminuindo a umidade. Esse tipo de ocorrência gera desconfortos e pode prejudicar a saúde. A gente vê que normalmente essa umidade relativa ela fica mais baixa, né? Normalmente no período da tarde, nas horas mais quentes. E, coincidentemente, como este ano a gente tem esse início, né, de inverno atípico, né, com temperaturas mais elevadas, essa questão acabou ficando crítica também nessa época do ano. Em função de uma grande massa de ar seco, né, e quente que predomina sobre o interior do país, né, não deixa que segura, né, as frentes frias lá no sul, que as chuvas estão ocorrendo uma abundância, né, vamos dizer assim, lá no sul do país, e essa massa de ar seco não deixa as frentes frias chegarem aqui com força para mudar o tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a redução das chuvas em grande parte do país nesta época acontece devido à persistência de massas de ar seco. Belo Horizonte completa 2 meses sem chuva. Já na capital paulista, são 25 dias. O INMET chegou a registrar esta semana 26% da umidade do ar na capital paulista, o que é classificado como estado de atenção. Os índices abaixo de 60% são considerados inadequados para a saúde humana. A alergista Maria Cândida deixa algumas recomendações para uma vida com mais qualidade. Então a gente pode fazer essa atividade física externa,
Agora, a atividade física em ambientes internos pode ser feita desde que se recomende sempre a hidratação do indivíduo. Quanto mais atividade física ele fizer, né, ainda mais aeróbica, com aumento de frequência respiratória, e aí ele precisa se hidratar muito mais. Seguimos falando de cuidados com a saúde, só que agora sobre os riscos do cigarro eletrônico, que tem se tornado febre, principalmente entre os jovens. Proibido no Brasil, a quantidade de nicotina encontrada no produto é 6 vezes maior em relação aos cigarros convencionais. Acompanhe o alerta na reportagem. Pesquisa conduzida pela Secretaria de Estado da Saúde, Instituto do Coração e a Medicina da USP demonstra o impacto dos cigarros eletrônicos na saúde dos usuários. O objetivo dela é entender qual é a percepção que a pessoa tem. Vai ser uma primeira pesquisa que vai mostrar realmente o que o cigarro eletrônico está contaminando o organismo das pessoas. Os dados preliminares analisaram fumantes do estado de São Paulo que utilizam exclusivamente vapes, os conhecidos cigarros eletrônicos. Além do teor de nicotina, substância responsável pelo vício, até 6 vezes maior que os cigarros comuns, existem outros malefícios. Os cigarros eletrônicos, eles têm os mesmos riscos dos cigarros convencionais, câncer, doença cardíaca, infarto. Existem riscos específicos que são a inalação de metais, níquel, chumbo, vários outros metais pesados. Não são só vapor de água, eles têm cerca de 2.000 substâncias. A maior parte dessas substâncias é ignorada, mas o que a gente já sabe que tem lá são substâncias altamente tóxicas. Apesar de alguns países permitirem o cigarro eletrônico, no Brasil, uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a fabricação, importação ou venda desses dispositivos. De acordo com o Ministério da Saúde, jovens entre 18 e 24 anos foram os que mais utilizaram os cigarros eletrônicos em 2023. Cerca de 6% dessa faixa etária usam o vape de forma diária ou ocasional. Os índices oscilaram em 1 ponto percentual nos últimos anos analisados. Esse público jovem, ele já está tendo situações de doenças pulmonares e cardiovasculares muito mais cedo. Então, é realmente um risco à saúde para quem consome e para quem está junto. Esses foram os destaques aqui de São Paulo. Amanhã a gente volta com outras notícias. O Canção Nova Notícias volta e agora de Brasília para falar do impacto da manutenção da taxa básica de juros. O Banco Central decidiu interromper a trajetória de queda da taxa básica da economia e manteve a Selic fixada em 10,5%. A decisão foi tomada mesmo após os constantes pedidos da equipe econômica do governo e das duras críticas feitas ao Banco Central pelo presidente Lula. A nota do Comitê de Política Monetária diz que a decisão foi tomada por unanimidade. As razões: a política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O Copom decidiu manter a taxa de juros em 10,5%, porque a inflação está mais alta do que a expectativa prevista por eles. Então hoje a gente tem uma inflação que está próxima de 4% ao ano e a gente espera, de acordo com as metas do Banco Central, que isso seja de 3% ao ano. E assim eles estão segurando a taxa de juros mais alta por mais tempo para conter a inflação e trazer para dentro da meta. A trajetória de queda nos juros começou em agosto do ano passado. De lá para cá foram 7 quedas seguidas. Em julho de 2023, a taxa era de 13,75% ao ano. A expectativa do governo era pela manutenção da queda até o fim do ano. O governo federal tem feito críticas às decisões do Copom sobre a política monetária desde o início do mandato. Lula afirma que a manutenção da Selic em alta atrapalha o desenvolvimento econômico do país e confirmou isso em uma rede social. Desde 2021, o Banco Central tem autonomia nas decisões sobre a política monetária. O Banco Central é independente
de fato, é muito importante. Isso tem, de alguma forma, melhorado a imagem do Brasil lá fora, dos investidores, e diminuir o risco também quando você tem um Banco Central que toma decisões técnicas. Com a manutenção da Selic em patamar elevado, os investimentos em renda fixa podem ser uma boa alternativa. Mas, por outro lado, o mercado de trabalho e a concessão de crédito pelos bancos podem ser prejudicados. Pode acontecer principalmente o crédito ficar mais caro por mais tempo. A taxa Selic ela serve como uma base para a economia como um todo. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Já o Congresso Nacional, que também debate o tema e trabalha para se antecipar à decisão da Suprema Corte, propõe criminalizar o porte de drogas independentemente da quantidade. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira, depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli em março. A ação começou a ser julgada em 2015 e analisa a constitucionalidade da Lei de Drogas, que trata do transporte e armazenamento para uso pessoal. Até o momento, a maioria dos ministros quer liberar uma quantidade específica de maconha, que diferencia o uso pessoal do tráfico de drogas. Essa quantidade será definida após a conclusão do julgamento e deve variar entre 25 e 60 gramas. Estamos diante de uma situação absolutamente grave a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte brasileira. Primeiro, quem tem que decidir quantidade ou não, se libera ou não o consumo de drogas ou de maconha no Brasil, são os nossos deputados e senadores, ou seja, o nosso Congresso Nacional. No Brasil, quem faz o uso da droga não é preso, mas responde a inquéritos policiais e processos judiciais que visam o cumprimento das penas alternativas, como prestação de serviços à comunidade e comparecimento obrigatório em cursos educativos. Para os especialistas na área jurídica, se o porte de maconha para uso próprio deixar de ser considerado crime, isso pode causar outros problemas para o Brasil. Embora o tráfico continue proibido, mas terão uma demanda de consumo totalmente liberada. De quem esses consumidores recreativos irão adquirir essa droga? Essa droga ela será comprada nas biqueiras, nos pontos de droga. O Congresso Nacional também vem debatendo o tema. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. Agora a PEC será analisada em comissão especial da Casa, que ainda deve ser instalada. Para o deputado Osmar Terra, as políticas públicas devem estar voltadas ao combate às drogas. Nós estamos falando de destruição do futuro de jovens, que não precisavam ter esse futuro destruído. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 2 dias para que 5 hospitais de São Paulo provem que estão cumprindo a decisão da assistolia fetal, que impede a continuidade da vida no ventre materno após 22 semanas de gestação, sob pena de responsabilização pessoal de seus administradores. Em abril, o Conselho Federal de Medicina proibiu a assistolia fetal a partir de 22 semanas de gravidez nos casos de estupro, por ser um procedimento doloroso e desnecessário. Hoje é dia de Além da Notícia aqui na tela da Canção Nova e vamos falar desse importante debate sobre a questão do aborto. Conversamos com grandes lideranças pró-vida no Brasil sobre a desinformação e as mentiras contra o projeto de lei do aborto tardio que está no Congresso. A discussão traz à tona a cruel prática da assistolia fetal em bebês a partir de 22 semanas de gestação, proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Em cada bloco, além dos convidados, teremos a voz contundente de um papa contra o aborto. É hoje, às 10 da noite, está imperdível. E eu aguardo por você aqui na Canção Nova. E amanhã a gente volta com mais notícias aqui de Brasília, no Canção Nova Notícias. Até lá. As festas juninas no Nordeste aquecem a economia. Em Sergipe, a rede hoteleira este mês deve chegar a 92% de ocupação.
Desde o mês de janeiro, a área de embarque e desembarque do aeroporto de Aracaju apresentou crescimento de 7,5% se comparado ao mesmo período do ano passado. É uma expectativa muito boa. Agora mesmo, mês de junho, com os festejos juninos que a gente tem, atrai muitos turistas. A gente tem visto a chegada aí, o aumento no fluxo de passageiros. Então a expectativa ela é muito boa. Em todo o Nordeste, os festejos juninos aquecem a economia local. A procura pelos hotéis tem sido intensa desde o início deste mês. A expectativa é excelente, com a divulgação bem antecipada, então isso criou uma expectativa bem grande para o turista e nós estamos revertendo isso em ocupação. Está tendo um incremento em relação ao ano passado em torno de 10% a 15% nos dias dos festejos juninos mesmo. Para o mês, teve um crescimento também bastante otimista. Uma verdadeira cidade cenográfica foi montada na orla de Atalaia. A Vila do Forró impulsiona a rede hoteleira na capital sergipana. Nesse período de festejos juninos, a ocupação dos hotéis deve chegar a 92%. Todos os hotéis estão preparados, né? Você vê hotéis enfeitados, comidas típicas. Para receber tem a Marinette do Forró. Hoje Aracaju, Sergipe vive e respira São João, festejos juninos. E isso é muito bom, o turista fica lisonjeado e a gente bastante agradecido. A música tem o poder de tocar a alma e o coração das pessoas. Para muitos jovens em situação de vulnerabilidade, é um caminho de esperança. Essa é a realidade de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto Orquestra Jovem das Gerais, na cidade mineira de Contagem. O grupo vive a expectativa para uma turnê internacional. Yasmin tem 16 anos e o encontro com a música aconteceu há 4. Desde então, teve a vida transformada pela arte. Muita coisa mudou, né? A disciplina, foco, e é uma oportunidade, né, de conhecer a arte, a cultura. A contrabaixista é integrante da Orquestra Jovem das Gerais. Há 25 anos, o projeto dá acesso à arte e educação para crianças e adolescentes de baixa renda. Ela começou dentro da paróquia de São Gonçalo, com a convite do padre Geraldo Sobreira. A gente começou a atender 25 crianças, filhos de paroquianos, mas aí o projeto começou a crescer, várias crianças querendo. Aí o padre falou, está na hora da gente ampliar o projeto. No total, 3.000 alunos são atendidos em 9 cidades mineiras. Tem 7 anos que eu participo da orquestra e foi um sonho, porque eu sempre tive muita vontade de aprender violino, sempre foi meu sonho. É uma coisa incrível, a orquestra mudou a minha vida completamente. Giovana e mais 27 alunos irão representar o Brasil em 2 festivais de orquestras jovens na Europa. Minhas expectativas estão muito altas, estou muito feliz de ter conseguido ir. É uma coisa incrível, que eu sempre quis ir para fora do país, principalmente para Paris. As apresentações acontecem na França e Itália. Sofia está na contagem regressiva. É a primeira vez e é a primeira vez que eu estou indo no aeroporto. E a sensação é muito grande, é de muita gratidão. O repertório para a turnê foi escolhido a dedo. A proposta é fazer uma viagem por diferentes regiões brasileiras e mostrar a riqueza musical do país. O público da Europa vai poder conhecer o baião, o chachado, o jazz, o samba, o forró. Oportunidades que vão além das apresentações musicais. A minha expectativa é muito grande porque nós estamos levando crianças e adolescentes de escolas públicas, que são de periferia, que são assim de uma necessidade de atendimento mais próximo. O meu futuro é sempre colocando Deus, né, acima de tudo. E se Deus quiser, que eu me torne uma contrabaixista, que eu passe na faculdade, né, que é o sonho. Cinco municípios formam o Caminho do Louvor em Santa Catarina. Nesta região, a perseverança dos caminhantes ajuda a consolidar o turismo religioso no estado. É o que vamos ver no 3º episódio da série Peregrinos. A riqueza do caminho se encontra nos sorrisos.
Por onde passam, os peregrinos deixam esperança, valores e conhecem a importância do trajeto para as cidades que o compõem. A gente vê esse movimento tanto no lado financeiro, né, com as acolhidas, já recebendo peregrinos constantemente, com as hospedagens, isso gerando também renda para essas pessoas que sonharam com o turismo, né? Lá atrás, quando se falava em turismo, se falava em algo muito distante. Hoje a gente vive o turismo, né, principalmente o turismo religioso. A partir dessa rota do turismo religioso, a gente começou a desenvolver outras rotas no município também, né? Então é muito importante isso para o desenvolvimento também do município e para o despertar da fé também da população. Um dos pontos mais importantes de Ituporanga, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, é localizada próxima à Igreja Matriz. Com as 15 estações do Calvário, o local, em meio às rochas e água abundante, se revela um lugar de paz e abençoado por Deus em meio à natureza. Tem muitas grutas semelhantes a essa espalhadas pela nossa paróquia, pelo nosso município, pequenos oratórios ao longo dos caminhos. É interessante essa devoção mariana, isso é muito forte. Fé e devoção se estendem por 5 cidades. Os municípios de Ituporanga, Imbuia, Vidal Ramos, Leoberto Leal e Nova Trento formam o caminho do louvor. A fé cristã faz parte de suas raízes. Igrejas históricas, celebrações e momentos repletos de espiritualidade. Diante do Santíssimo Sacramento, peregrinos e moradores se misturam em adoração, dia de celebrar a missionariedade. A igreja tem que acolhê-los, principalmente na parte espiritual, dando a bênção, mas também nós somos a paróquia referência para quem quiser confessar nessa caminhada, porque caminho de louvor tem que sentir a presença purificadora de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração. O município de Vidal Ramos é um ponto estratégico no caminho do louvor. Por meio dele, as rotas se dividem. À direita, Lourdes, com 110 quilômetros. E adiante, Paulina, com 130 quilômetros de caminhada até Nova Trento, destino final. Rotas que se conectam com perseverança e muita oração. A gente entende que todos os municípios precisam ter a mesma voz e a mesma vez. Então todas as decisões que temos na associação hoje são tomadas em conjunto por todos os representantes dos 5 municípios. E também para que esse diálogo dele como representante junto à sua comunidade funcione numa fluidez melhor. Então a gente entendeu que esse modelo é importante e ele tem funcionado muito bem até aqui. Pelo caminho, o peregrino se desprende de suas mazelas, reforça seu propósito e supera as dificuldades. Revê a própria história e aprende. Na mochila e na vida, somente o necessário. O supérfluo é despojado. A gente teve muito tempo para refletir, né? Tirar aquele vazio de dentro da gente e garimpar para a gente ter o melhor possível dentro dos nossos corações. Exercitar a capacidade de ser humilde, compreender os sinais de Cristo. Peregrinar é se desfazer do velho em busca da nova vida. Somos muito ricos, né? Pela saúde, pela oportunidade de estar aqui no caminho. Então, voltamos para casa muito gratos. E através do gesto simples, o cajado essencial na peregrinação se faz instrumento de evangelização. Por meio dele, os pedidos dos moradores das cidades são representados e entregues em oração. Amanhã, na última reportagem, você acompanha a chegada ao Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.